Capítulo 9. O Ministério Secular. Não chame de secular aquilo que é eterno. Certa vez, um evangelista foi visitar um povo indígena que morava bem no interior da selva, sem contato com outras culturas. Durante sua estadia lá, ele conheceu um indígena que gostou muito de seu relógio. Sempre que esse indígena o via, ele pediu o relógio. Quando o evangelista estava para ir embora, decidiu dar o relógio para aquele homem. Ele ficou observando a reação do indígena em questão. Este, ao receber o presente, ficou muito agradecido e logo foi colocá-lo no telhado de sua casa, no qual ele achava que deveria ficar. Na verdade, o que chamou a atenção daquele indígena foi o brilho do relógio. Quando o sol batia nele, um instrumento que era tão importante para aquele evangelista se tornou um objeto de decoração para o indígena. O indígena não usou o relógio no pulso, porque não sabia como utilizá-lo. Afinal, a sua cultura não usava o mesmo sistema de marcação de tempo, nem sequer o mesmo sistema numérico. Além disso, aquele povo não dava tanto valor ao tempo como o evangelista dava. Minutos, segundos, horas não eram conceitos importantes para aquela sociedade. A falta de conhecimento e os valores diferentes fizeram uma ferramenta extremamente útil para o evangelista se tornar um objeto decorativo para o indígena. Deus também nos deu relógios que nós colocamos no telhado de nossas casas. Nós chamamos nossos relógios de seculares e acabamos subutilizando-os. Nossos relógios se chamam profissões, na verdade, chamamos de ministérios, de sagrados, os pastores, profetas, evangelistas e chamados de seculares, como os médicos, dentistas, mecânicos, entre outros. Seja por ignorância ou por desvalorização, achamos supérfluo o que Deus acha essencial. Chamamos de perda de tempo o que Deus chama de ministério. Diga-nos o nome da pessoa que chamou as profissões de carpinteiro, pedreiro e eletricista de seculares. Será que essa pessoa não senta em cadeiras, não escreve textos em cima de mesas? Será que ela vive sem teto, sem parede, sem casa? Será que ela nunca precisa de uma tomada para ligar seu computador? Nunca acende uma lâmpada em seu quarto? Essa pessoa deve achar que boas dádivas e dons perfeitos que são tão úteis para a nossa vida são provenientes da natureza humana e não do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Essa pessoa deve ser a mesma que não vê a mão de Deus em uma árvore que dá a sombra do homem, não enxerga a arte divina nas cores do pôr do sol, não percebe a organização divina ao separar terra e água, planície e montanha. Parece cego a importância de leis da física que foram postas por Deus para governar o nosso mundo. Deus é o pedreiro que edificou o mundo, o artista que lhe deu a cor, o arquiteto que fez planta do universo, o legislador que fez as leis da natureza, o sonoplasta que deu sonoridade em toda a criação. Aquela pessoa que chama algumas profissões de seculares parece não perceber que todas as profissões são reflexo da natureza divina no homem. O apóstolo Paulo argumenta que, ao ver aquilo que Deus criou, os homens deveriam dar glória a Deus, reconhecendo pela criação a glória de Deus. Romanos 1, 20 e 21. Assim, também, ao ver as profissões sendo exercidas com excelência, os homens deveriam ver a ação divina. Na verdade, quem as exerce deveria realizá-las com o intuito de glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Comer, beber, trabalhar, tudo deve ser feito com o intuito de fazer Deus sorrir. A excelência, a organização, a pontualidade, a eficácia de um cristão em seu emprego pode ser a melhor mensagem do Evangelho ao pecador que convive com ele. Contudo, alguns cristãos não fazem dessa forma, pois estão esperando o domingo para servir a Deus. Fazem de seus trabalhos objetos decorativos e não instrumentos de adoração ao Rei. Como pode alguém achar que o dom de pastorear é sobrenatural, mas a habilidade de cuidar de um doente é carnal? Desculpe-me nos repetir, mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. No Antigo Testamento, vemos exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito de Deus para realizarem trabalhos que alguns chamariam de seculares. Depois disse ao Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Iri,
filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele e a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo que te hei ordenado. Êxodo 31, do 1 ao 6. Fazendeiro Abraão é usado por Deus como pai da fé de muitos. A sabedoria divina estava sobre o governador do Egito, José, para impedir que a fome assolasse aquela nação. A santidade do Eterno foi revelada por meio de muitos superintendentes da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. A eficiência de Neemias como copeiro, que deu a ele proximidade com o rei. Assim, ele pôde sensibilizá-lo para a necessidade do seu povo de reconstruir os muros de Jerusalém. Repare que em um desses exemplos, o de José, Deus havia lhe dado um sonho prometendo que ele estaria nessa posição. Deus o chamou não para ser um profeta ou sacerdote, mas para um cargo político. O ministério de José era administrativo. Se ele ficasse procurando fazer algo mais sagrado, entre aspas, muitas pessoas teriam morrido na fome que veio sobre aquela terra, inclusive sua família, o povo escolhido de Deus. Deus se importa com as questões políticas e administrativas de uma nação. Ele dá sonhos proféticos, usa profetas, pastores para ajudar homens a discernir seu chamado por essas áreas. Embora o ofício de José pareça muito natural, é nítido perceber a presença do sobrenatural de Deus na vida dele, justamente para o exercício dessa função. Muitas vezes olhamos para a Bíblia com uma visão apenas espiritual. Vemos fatos, eventos como símbolos que apontam a salvação, o céu ou a redenção em Cristo. Não que isso não seja verdade, precisamos ver a Bíblia de forma espiritual e enxergar esses aspectos, porém precisamos lembrar que a fome não era espiritual no Egito, que a muralha de Jerusalém não era para proteger de demônios. A escravidão do povo de Israel não era ao pecado, mas ao regime ditatorial de um imperador. As leis do Pentateuco não eram apenas sobre um tabernáculo, antes sobre a vida familiar e sobre a punição de criminosos. Deus não estava interessado apenas nos cultos do povo de Israel, mas na qualidade de vida dessa nação. Em seu livro Modelo Social do Antigo Testamento, a escritora Landa Cope ressalta que, após a libertação da escravidão no Egito, o povo liderado por Moisés mais parece um bando do que uma nação. A escritora aponta que havia 3 milhões de pessoas seguindo Moisés no deserto, sem governo, economia, propriedades, leis civis, força policial, enfim, carentes de toda forma de estrutura. Por essa razão, vemos livros como Levítico e Deuteronômio que Deus está lançando os fundamentos para que esse povo vire uma nação organizada. Os preceitos de Deus era para influenciar todas as áreas da vida do povo. Vemos Deus classificando alguns animais como impuros e os mandando de ter cuidados especiais com doenças contagiosas, visando a saúde do povo, instituindo punições para determinados crimes, visando uma sociedade mais justa, também com o alvo de cuidar da economia, o instruindo a colocar limites nas dívidas, cancelando-as depois de um determinado tempo. Quando percebemos que Deus valoriza todas essas diferentes áreas da sociedade, entendemos por que Deus quer levantar pessoas para cada uma delas. Qualquer que seja o seu dom, onde quer que você esteja trabalhando, mesmo que não seja em uma igreja, entenda que esse é um chamado de Deus. Deus é glorificado quando o médico faz uma excelente cirurgia, quando o comerciante faz um ótimo atendimento, quando o arquiteto faz um projeto eficiente. Afinal, isso melhora a qualidade de vida dos seres humanos que Deus ama, além de agradar a Deus, porque ajuda as pessoas que Ele ama. Quando o crente faz um trabalho com excelência, ele está testificando do Evangelho. Daniel foi um testemunho vivo no ofício que fazia no governo da Babilônia.
Pareceu bem Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro nem falta. Daniel, capítulo 6, do 1 ao 4. Um cristão que entende que sua profissão é um ministério, vai zelar pelo seu testemunho, assim como Daniel. Por isso, o profissional cristão deveria ser o tipo de gente pontual, dedicado, que não falta ao trabalho por qualquer motivo, que não se corrompe, íntegro, ou seja, um funcionário que com suas atitudes testemunha Cristo. Quem entende seu chamado sabe que o local de trabalho é um campo evangelístico. Ele compreende que seu pastor, diácono, ministro de louvor não tem oportunidade de passar tantas horas do dia ao lado do seu colega de trabalho. Ele sabe que a evangelização não espera a oportunidade de entrar no templo de uma igreja, mas faz do trabalho essa igreja. Às vezes ouvimos crentes dizerem que o pastor, o diácono, tem que ter um integrante maior porque está no ministério lidando com vidas. Assim, no que diz respeito ao caráter, eles precisam ser exemplo para os outros irmãos. Agora pense conosco, pelo menos a priori. Os cristãos são ensinados a perdoar. Entendem que as pessoas não são perfeitas? Por isso, para eles, superar o erro dos seus líderes deveria ser uma tarefa mais fácil. Contudo, um ambiente de trabalho cercado por colegas não cristãos, será que eles vão revelar seus erros? Vão pensar que você, apesar de ser cristão, é uma pessoa falha e essas coisas acontecem? Ou vão pensar que crente age igual a todo mundo? Como disse certo autor, nós somos a única Bíblia que algumas pessoas do mundo vão ler. Evidentemente, o pastor deve ser irrepreensível, mas isso não quer dizer que os demais crentes têm licença para pecar. No que diz respeito a caráter cristão, ninguém tem o direito de baixar o padrão, pois todos nós estamos no ministério, seja num templo de igreja ou no escritório da empresa. Portanto, se você tem habilidade para artes, destreza para uma cirurgia, sabedoria para a política, capacidade no trabalho manual, inclinação para as áreas científicas, não ache que isso é secular. Seus dons são reflexos da natureza e do chamado de Deus em você. Exerça-os de forma que glorifique a Deus, que testemunhe do caráter de Cristo. Não pendure seu relógio em cima do telhado. Chega de fazer de algo útil um instrumento de decoração. Como disse William Wolcott, não, nada é comum se você souber como usá-lo.